Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor abençoe a sua vida e abençoe a sua casa. Na nossa devocional de Natal, hoje eu quero me referir a um texto de João. João ele não fala do nascimento de Jesus Cristo, mas ele diz uma coisa muito importante a respeito desse Jesus que veio, que nasceu como um bebezinho aqui neste mundo, a qual nós comemoramos no Natal. Ele diz isso em João 1, versículo 14, o seguinte: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai." Apesar de João não escrever sobre o nascimento, a narrativa do nascimento de Jesus Cristo, mas isso aqui é um belo indicativo, pois ele está falando aqui desse Verbo que se fez carne. E se fez carne como? Através dos textos de Mateus, Marcos e Lucas, sabemos que foi pelo nascimento virginal, a qual nós já estamos falando há alguns dias. E o fato de que Jesus ele se encarna, ele é aquele Verbo de Deus, isso para nós é muito importante. O Verbo se fez carne. O que quer dizer o Verbo se fez carne? Quer dizer que ele encarnou, ele tornou-se material, tornou-se visível, tornou-se manifesto aquilo que estava antes oculto. Paulo fala sobre essa questão do oculto lá em Efésios capítulo 3. Mas eu queria ressaltar duas coisas que Jesus encarna e manifesta da parte de Deus. Ele encarna a sabedoria de Deus e encarna o amor de Deus. Sim, Jesus é a sabedoria de Deus encarnada. Jesus, quando ele fala daquilo que recebeu de Deus, da sabedoria de Deus, manifesta a verdade de Deus, a ponto de ele poder dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele se encarna, quando ele vem ao mundo no seu Natal, ele traz à luz a verdade de Deus. Por isso que Hebreus vai dizer o seguinte, que outrora Deus falava através dos pais e pelos profetas, mas nos últimos dias, depois do nascimento de Jesus Cristo, falou por seu Filho. E ele falou toda a verdade do Senhor. Verdade que a gente pode agora ler, que a gente pode meditar, que a gente pode ser guiada por ela, que a gente pode inclusive transformar o nosso coração por intermédio dessa verdade, uma verdade maravilhosa de um Deus sábio. A própria história da obra da salvação que Deus executou em Jesus Cristo já revela uma grande sabedoria. Eu fico maravilhado toda vez que eu medito nessa grande obra de salvação. Então Jesus ele encarnou no seu nascimento a sabedoria de Deus, mas ele encarnou também no seu nascimento o amor de Deus. Textos bíblicos diz que Jesus ele andou por toda parte fazendo bem a todos. Jesus ele perdoou o pecado das pessoas mais vis, daquelas que a gente despreza. Jesus caminhou com essas pessoas que a gente às vezes despreza. Eu digo isso por conta dos fariseus, que representam muito bem o ser humano. Os fariseus desprezavam tantos tipos de pessoas, criticavam Jesus porque andava com essas pessoas. Mas por que Jesus andava com elas? Porque Jesus queria sentar-se na roda dos escarnecedores? Não. Jesus sentava com essas pessoas porque amava essas pessoas e queria ganhá-las. Queria ser luz para elas, queria ser médico para elas, queria ser salvador para elas. Tal era o amor. Um amor que, em vez de ser excludente, era inclusivo. Um Deus que ama de tal forma que não era compreendido pelos fariseus, Jesus teve que revelar. A gente só conhece profundamente o amor de Deus por causa de Jesus Cristo. Tanto que Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco, dando o seu Filho para morrer por nós, pecadores. Talvez se Jesus não tivesse vindo a este mundo, se ele não tivesse nascido neste mundo, talvez a gente não conhecesse essa profundidade do amor de Deus como nós conhecemos, porque de fato Jesus encarnou o amor de Deus em toda a sua plenitude. Quando a gente lê o Evangelho, a gente vê a manifestação do amor de Deus em cada ato, em cada ensino de Jesus Cristo. E que nós possamos, com essa manifestação, com essa encarnação da sabedoria de Deus e do amor de Deus revelado em Jesus, também adquirir a sabedoria e vivenciar esse amor. Um amor que lança fora todo medo. A gente segue a Deus agora não por medo, mas por amor. Um amor que foi tão grande que todo aquele que creu em Jesus Cristo recebeu para não perecer, mas ter a vida eterna. O nascimento de Jesus é a encarnação. Entre muitas coisas que ele encarna a sabedoria e ele encarna o amor.
e nos apropriamos disso. Que a sabedoria e o amor de Jesus Cristo nesse Natal ilumine a sua vida, para que você se sinta amado e você adquira a sabedoria para caminhar neste mundo de trevas. Amém, queridos? Eu vou orar para que Deus ele te encha da sabedoria e desse amor que já foi revelado em Jesus Cristo. Pai amado, Tu és um Deus querido, Tu és um Deus sábio, Tu és um Deus amoroso. E ficou manifesto isso na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo manifestou toda essa sabedoria. Paulo chega até a dizer que em Cristo residia toda a plenitude da sabedoria de Deus. Mas Jesus também manifestou o amor, não de palavras, mas em ações concretas. A ponto de, quando estava na cruz, orar a Ti e dizer: Pai, perdoa as pessoas porque elas não sabem o que fazem. Jesus estava liberando perdão aos seus algozes, porque o amor dele era incondicional. Obrigado por esse amor. E queremos, ó Deus, experimentar cada vez mais esse amor, cada dia de nossas vidas. Mas também queremos, ó Deus, aprender da Tua sabedoria revelada em Jesus Cristo. Que Jesus nos ilumine e nos mostre a verdade e o caminho todos os dias de nossas vidas até ao seu retorno. Nos ajuda nisso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, e até a próxima devocional.